Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. Eu sou Margot Ferreira. E a gente está aqui para falar sobre um tema cada dia mais frequente, mais necessário também para se discutir, que é o empreendedorismo feminino. Pois Quem é. nunca, né? E a gente Cá estamos nós, inclusive, empreendendo na gente, né? E a gente está aqui para isso, para promover conversas corajosas e inspiradoras. E essa de hoje é inspiradora, porque nós estamos aqui com Malu Fontes. Ela é vice-presidente da CDL Natal, a primeira mulher a ocupar este cargo em 60 anos de instituição apenas. Olha... Malu, seja bem-vinda, querida. Obrigada, meninas. E se apresente, por favor, para a nossa audiência. Primeiro, parabéns para vocês duas, né? Pelo podcast, pelo programa, pelo nome que já chega lacrando. Filhas da Pauta. Menina, elas já chegaram com o pé na porta, essas duas aí. Não tem para ninguém. Então, primeiro, parabéns, né? Acho que é um movimento importante em que o empreendedorismo, que as mulheres têm se projetado, têm que se colocado numa posição de quebrar mesmo os paradigmas. E vocês estão quebrando regras com esse podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Então, se apresente para a nossa audiência. Vamos lá, eu me chamo Maria Luísa. Eu sou de uma família tradicional de advogados. Olha só, me formei também para seguir a regra da tradição. Mas no meio do caminho eu resolvi quebrar essa regra e resolvi seguir uma carreira empreendedora, não de concurso público, estatutário, né, como é a tradição da minha família na área jurídica. E através do direito, eu comecei a trabalhar na política pública e me identifiquei muito com o trabalho, como o nosso trabalho, e vocês devem sentir isso também, consegue transformar a vida das pessoas, consegue impactar. Então, na política pública, você não impacta só um trabalho, você não impacta só uma empresa, você consegue impactar toda uma cidade, todo um estado. E aí eu comecei a me envolver muito nessa pauta empreendedora, que eu trabalhava em política pública para destravar o ambiente, legislação de desburocratização, né, de fomento ao empreendedorismo, educação empreendedora. Então, eu fazia isso para vários municípios do estado e também para governo, e me apaixonei por essa pauta. E até fui convidada para fazer parte da diretoria da CDL Jovem em 2014. E foi aí onde eu comecei a minha jornada lá na CDL. E hoje temos um imenso número de mulheres empreendendo hoje no país. Eu acho que é um número que até superou dos homens. Ainda não superamos. Não? Ainda não? Ainda não. Embora sejamos maioria da população hoje, em posições de liderança ainda não somos essa maioria. Em números de CNPJs, por exemplo, a gente representa aproximadamente aqui no estado 32%. Né? Então é um número bem inferior, né? Em torno de 70% de CNPJ são masculinos, em detrimento de 30% de mulheres. Mas aí atrás vem toda uma cultura, né? Que os homens sempre... Sim, né? óbvio. Os homens chegaram com o papel de provedores, né? E, consequentemente, de empreendedores dos seus pequenos negócios. Sim, e eu tô falando esse dado de mulheres formais. Sim. Porque a gente sabe que na informalidade a gente tem um número muito impactante e significativo de mulheres. Que sempre existiu, Talvez né? sim, que sempre existiu. O homem era o provedor, que era o dono, vamos dizer, da padaria, né? Era o dono da lanchonete, o dono do açougue, da cidade, enfim. Mas a mulher estava sempre em casa. Ele protagonizava, mas a mulher estava ali. Exato, costurando para fora, cozinhando para fora. Sempre existiu esse papel. Exatamente. E aí... E trabalhando junto. E trabalhando junto. E o que Margot está dizendo é um comportamento, parece meio padrão. A mulher empreende por necessidade, Malu, é isso? Foi isso, e talvez ainda seja isso para homens e mulheres, porque a gente não tem cultura empreendedora, né, no nosso estado. A gente tem o pior IDEB do país. Então, o IDEB é o índice nacional que mensura a qualidade do aprendizado dos nossos alunos. Então, quando a gente fala em fomentar uma cultura empreendedora e a gente olha para um dado como esse, a gente fica... Como eu vou formar essa cultura se eles não sabem o básico? Como é que eu vou ser um empreendedor se eu não sei somar, dividir, multiplicar? Então, isso é só uma dentre várias barreiras em que a gente ainda precisa superar para ter realmente uma cultura empreendedora instituída no nosso estado. Mas já demos vários primeiros passos, inclusive dentre o universo feminino. A gente estava comentando aqui há pouco que a pandemia foi realmente um estopim, né? Mas eu acho que, mais do que isso, na década de 60, a gente pôde ter o nosso primeiro CPF.
né? Já pensou? Então, antes a gente dependia para ter conta em banco do nosso marido, do nosso cônjuge. É tão recente, né? É tão recente, e aí por isso também o medo de administrar o dinheiro, aquele paradigma de que mulher não sabe, né, administrar e gerir as finanças, e hoje a gente vê como isso não é verdade. A gente vê várias mulheres, pelo contrário, sendo ali o arrimo da família, sendo a pessoa que controla as finanças. O marido muitas vezes está lá trabalhando, mas quem administra tudo é a mulher. Então falta ainda essa autoconfiança dela de assim, pô, eu já administro em casa, qual a dificuldade de eu administrar também nos negócios? Né? Então, por mais que sejamos maioria da população, ainda em números de liderança, em números de mulheres que representam empresas, ainda não somos a maioria, nem perto da metade. Mas muitas dessas vezes por imposição, pela situação mesmo, por uma separação, pela morte de um familiar que era provedor e tal. Muito mais uma imposição do que necessariamente uma escolha. Né? A mulher ela tende a ter um comportamento mais conforme, um comportamento mais estável, de segurança. É da natureza biológica da mulher. Não que a gente não possa mudar isso, não que não existam as suas exceções. Eu acho que a gente tem uma característica enquanto ser humano de ser muito plástico em relação às nossas habilidades, em relação ao que a gente deseja se transformar, e a gente é capaz, eu acredito nisso, a gente é capaz de se moldar por completo, de acordo com os nossos desejos, com os nossos sonhos. Mas sim, as mulheres elas buscam em sua grande maioria, uma vida muito mais estável do que os homens, que arriscam mais, que gostam de desafio, que têm um ímpeto mais de ir para a guerra do que o perfil feminino. Embora a gente tenha mulheres, eu me coloco nesse lugar de gostar de desafios, de gostar de muito combativa em alguns momentos até, mas não é a regra ainda. Né? A gente vê em lugares de exceção essa mulher nesse perfil. Uhum. Malu, uma das dificuldades das mulheres empreenderem, você falou que é a formação, né? Muito disso. Eu lembro, aí eu vou abrir um parênteses para um exemplo. Eu sou jornalista, a minha formação é jornalismo. Quando eu resolvi empreender, na minha época, nem tinha esse nome bonito que tem hoje, né? Foi por necessidade, sim, para incrementar a renda. E a gente não sabia emitir uma nota fiscal. E eu falei, mas como é que a gente emite quando os clientes começaram a exigir? Tem que emitir nota fiscal? Como é que pergunta assim, emite? para emitir uma nota fiscal? O que é uma nota fiscal? E era engraçado. Quanto que eu pago? Meu Deus! E é isso, a gente não tem essa formação para gerir um negócio, né? Isso é ruim, é péssimo na formação acadêmica não ter, né? Em todas as áreas. Sim. Especialmente a médica, né? Especialmente não, mas um exemplo também é a médica, né? Porque, enfim, eles são donos de negócio, clínicas, hospitais. Essa é uma das dificuldades. E a outra é também acesso a crédito. E aí, pensando numa escala mais popular de empreendedoras, né? Mulheres que resolvem fazer doces, cozinhar para fazer marmita. Então, como é que faz, né? Como é que a gente incentiva essas mulheres a incrementarem os seus negócios, pequenos negócios? Sim, eu sou muito fã do MEI, né, que é o microempreendedor individual. Eu também. Eu acho que foi uma ferramenta, assim, um divisor de águas para a nossa economia. Certamente. E pena que estão querendo com essa reforma, né, dar uma mudada e uma destruída aí, né, nesse conceito do MEI, mas eu acho que foi uma ferramenta social de inclusão sensacional, porque antes essas pessoas empreendiam de forma muito marginalizada, a verdade é essa, à margem da sociedade, não se tinha nenhum guarda-chuva previdenciário ou social, não se tinha direito ao auxílio-doença, auxílio-maternidade, não se tinha aposentadoria, por exemplo. Então, realmente você imaginar uma condição muito de subtrabalho para essas pessoas que não tinham essa possibilidade de ter uma simplificação, né, na sua formalidade. Então, eu acho que, assim, essa ferramenta é uma que foi um divisor de águas, na minha opinião. E a outra coisa que eu acho que, para essas mulheres que estão em vulnerabilidade social e empreendem, vendendo seu bolo, vendendo seu doce, fazendo sua sobrancelha, né, unha e tal, trabalhando, vendendo roupa, eu acho que o primeiro ponto é a gente desmistificar o que é empreendedorismo. Porque parece que empreender é você ter uma loja com vários colaboradores, é você ter, né, um contador, uma estrutura. E, na verdade, não é isso. Isso não é empreender. Isso é você ter uma empresa. O que é empreender? Então, na minha opinião, empreender é você ter a capacidade de analisar as necessidades não atendidas e os problemas não solucionados. Criar uma solução para isso, que pode ser através de um produto ou um serviço. E
monetizar em cima dessa solução que você Sim. criou. Então, isso, na minha concepção, é empreender. Quando a gente desmistifica isso, faz com que elas consigam enxergar de que elas estão empreendendo. E a partir do momento em que eu consigo me enxergar enquanto empreendedora, eu me capacito enquanto empreendedora, eu busco crédito enquanto empreendedora, eu me relaciono enquanto empreendedora. Porque se eu não me enxergo enquanto empreendedora, o que é que acontece? Eu vou ficar sempre... Eu chego lá, Margot, você faz o quê? Não, eu sou dona de casa. Só que no final do dia, você tem lá suas encomendas de doce para as festas. Sim. Mas você não verbaliza isso, porque para você isso não é um trabalho. Para você isso é um bico, é um hobby, é uma ajuda que os outros estão te dando para você ter uma renda extra. E aí coloca muitas vezes a mulher, a artesã, né, a meia, a doceira, num lugar de pedir ajuda, de estar pedindo favor, de não valorizar o seu negócio. Isso tem a ver com autoestima também, né? Total. E aí você vê, quando você formaliza aquela mulher, quando ela se enxerga quanto empresária, você diz assim, você vê o orgulho que ela tem. Eu sou dona da não sei o quê, da marca põe uma tal, marca. já cria uma logomarca, dona da Bianca Design de Sobrancelhas, sei lá, ela cria um negócio e você vê o orgulho que ela tem quando ela se projeta naquele empreendimento que ela está lançando. Mas nem todas têm essa orientação, né? Não, a gente tá aqui para isso. Exatamente. E eu Então, acho que você acaba sendo essa inspiração também, né, Malu? Você está aí ocupando um espaço que em 60 anos não era ocupado por uma mulher, né? E não foi deliberado, viu, meninas? Não foi deliberado. Eu fui muito apaixonada, entrei muito apaixonada nessa temática, muito ideológica, em determinado momento da minha vida, né? Ali, estudante de Direito, depois, né, entrando aí para o CA, DCE, fiz toda uma jornada de liderança mesmo na universidade, mas muito com esse olhar social com o vetor econômico atrelado. Não era um social assistencialista, era um social que trazia para a independência, até porque eu sempre gostei muito de ser independente. E a gente só é verdadeiramente independente quando a gente é dona do nosso próprio dinheiro, sem dúvida, né? Então, eu sempre quis ajudar socialmente as pessoas, mas eu não quero ajudar, não quero dar uma roupa, não quero dar uma cesta básica, eu não quero dar um banho ali nos moradores de rua. Eu queria dar trabalho, eu queria dar emprego, eu queria dar independência para essas pessoas. E aí eu fui movida durante esses 10 anos nessa pauta lá na CDL. E aí trabalho lá é 100% voluntário. As pessoas sempre perguntam, Malu, você ganha quanto? Não acredito não que é voluntário. Se assustam, porque as pessoas não têm cultura de trabalhar pelo outro. Eu digo, gente, eu estou devolvendo aqui. Porque na minha concepção, a gente só se desenvolve quando o nosso ecossistema está desenvolvido. E eu sempre tive uma visão de ecossistema, nunca tive uma visão individual, de negócio meu. Digo, meu negócio vai prosperar quando todo mundo prosperar junto. E não é fácil você carregar todo mundo, de gente que enxerga e gente que não enxerga, mas eu tenho tido mas bons... é um movimento que precisa ser feito. Movimento, exatamente. Malu, a gente tem a participação agora de uma empreendedora que começou também na universidade. Hoje ela tem uma marca. Olha que legal. É bem um exemplo dentro do que você estava falando. Vamos ouvir a história de Yasmin Alves. Oi, Ângela, Malu, Margot, como é que vocês estão? É uma honra estar fazendo parte desse podcast ao lado de mulheres maravilhosas. E eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Yasmin Alves, sou empreendedora e jornalista. Eu tenho uma doceria chamada Amora Doces. E vou fazer um breve resumo da minha história, né? Eu comecei em 2018, quando ingressei na faculdade de jornalismo na UFRN. E lá eu vi a oportunidade em começar a vender meus doces. Eu sempre tive muito contato em casa com minha mãe, que gostava de fazer coisas artesanais, meu avô. E aí eu vi a oportunidade, né? Então eu comecei vendendo os brownies. E a partir disso eu fui ganhando público. As pessoas começaram a gostar. E eu passei os muros da universidade. Eu comecei a receber encomendas para fora e nisso veio a necessidade de começar a me especializar. Tanto na confeitaria, fazendo cursos, como buscar maneiras para entender mais o empreendedorismo, abrir meu MEI, enfim. Então, desde 2018, eu sigo aqui com a Amora, que é a minha empresa, né? Minha doceria. E aí, eu queria perguntar para a Malu uma coisa muito importante para quem está começando. Qual é a dica principal que você dá, Malu, para quem está começando? O que ela precisa fazer? Quem ela deve buscar? Quais são os recursos? Porque eu acho que
é um momento muito importante e que a gente precisa muito de ajuda, porque quando a gente começa, a gente não tem todas as informações, né? E é isso. Tchau, meninas. Foi um prazer e até a próxima. Tão linda Ai, ela. que fofa, Yasmin. né? Muito parecida com a história da Maria Brigadeiro, lá de São Paulo. Muito parecida. Uma jornalista que estava desempregada e começou a presentear os amigos com brigadeiros, caixinhas de brigadeiros, né? E aí, depois as pessoas começaram a encomendar para ela os brigadeiros. Hoje ela é dona acho que é a primeira casa especializada no doce, nesse tipo de doce no Brasil. Que legal. Yasmin é amora mesmo. Ah, Yasmin, É o feminino de parabéns amor, que aí gracinha pela sua jornada, pela sua iniciativa. Eu acho que você está corretíssima, né? Você experimentou o seu produto, que eu acho que começar pequeno é um excelente início, porque você controla seus riscos, você conhece melhor o seu público, você está próximo dele, você escuta os feedbacks que ele tem para te dar. Então aí você vai aperfeiçoando o seu produto, vai investindo, vai crescendo. Eu acho que isso demanda responsabilidade na hora de abrir um negócio. Se formalizou, né, que já é um outro passo também importante. Eu daria, assim, 3 sugestões, né? 3 dicas para quem está começando um negócio que eu acho que são inegociáveis, né? A primeira é você conhecer muito bem quem é a persona, ou seja, quem é o seu cliente e aonde você quer chegar em termos de negócio. Eu quero ser a doceira referência da minha cidade, né? Ou do meu bairro. Eu quero ter tantas lojas, eu quero no futuro criar uma franquia, estabeleça qual é o seu objetivo, conheça bem o seu público. E a terceira é busque ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, de buscar conhecimento. Eu fui muito filha do Sebrae, né? Entrei lá, meu primeiro CNPJ eu abri por conta do Sebrae em 2011, depois de fazer um curso das Nações Unidas, que hoje é realizado pelo Sebrae, chama-se Empretec. Ele foi um curso desenvolvido por um psicólogo americano de Harvard chamado David McClelland, que após a Segunda Guerra Mundial pesquisou o que é que desenvolvia economicamente os lugares, e não era dinheiro, não era só conhecimento, era comportamento empreendedor. Então, quando eu entendi como os empreendedores se comportavam e que se existia um padrão de comportamento, eu comecei a replicar esse padrão de comportamento de forma deliberada até que ficasse natural em mim. E isso é completamente aprendível dentro dessa metodologia que tem no Sebrae. Então, eu recomendaria que todo mundo fizesse, até para saber assim, isso é para mim ou isso não é para mim. Uhum. É uma ótima experiência. O network também é uma outra ferramenta que é praticamente gratuita, né? Você não paga nada e alavanca demais os negócios, porque você pode abrir portas onde você não acessaria para facilitar seu negócio, para aprender a encurtar caminhos, né? Trocar experiências. Eu acho sensacional. Se você puder também visitar outras empresas do seu ramo. Malu, mas eu vou visitar o meu concorrente? Sim, qual é o problema? Eu, por exemplo, na Fusion, eu já me relacionei com 2 grandes concorrentes. E a gente foi discutir desafios do mercado, como a gente conseguiria somar esforços juntos. Eu sou muito dessa política de somar esforços, mesmo com os concorrentes, porque se os 2 concorrentes ou 3 estiverem fortes, é sinal de que o mercado está mais maduro. Uhum. Então, a gente precisa realmente se relacionar com os concorrentes, e tem mercado para todo mundo. A gente é um país continental. Quando a Ângela falou sobre... eu não sabia emitir uma nota fiscal, eu continuo não sabendo emitir uma nota fiscal. Não. É verdade. Eu fujo de burocracia, eu tenho traumas com burocracia, já tentei abrir algumas empresas, e aqui há uma dificuldade muito grande. Você tem facilidade em abrir, mas tem dificuldade em fechar uma empresa, por exemplo, né? Hoje nem tanto mais. Que bom, porque olha... Porque a burocracia realmente é uma coisa que assusta. Assusta. Eu participei desse processo de simplificação, então aí o que acontece com esse medo da burocracia? As pessoas têm medo de entrar na formalidade, vivem na informalidade, trabalham na informalidade com medo exatamente da burocracia, que realmente assusta. Quem não entende, então, quem não tem expertise, antes, Margot, era realmente muito burocrático. Só esqueci de dar uma dica, se associa a CDL. Então... antes realmente era muito burocrático. Eu digo que para abrir e fechar e alterar a empresa, simplificou muito com o advento da Rede Sim, que é a Rede Nacional de Simplificação. Né? Mas para você ainda legalizar um negócio que já era para ser muito simplificado, para negócios principalmente de baixo risco, um MEI, né? Um jornalista, um escritório, um estúdio de podcast,
tem para que ter corpo de bombeiro, vigilância sanitária, meio ambiente, urbanismo. Não precisa de todo mundo vir aqui para dizer que isso aqui não representa risco, né? Então, o empresário, ele pode autodeclarar que não tem risco e que está cumprindo as legislações e recebe sua licença de funcionamento de operação. Hoje isso já é possível. Natal já tem essa legislação, eu participei disso junto da secretaria, mas durante muito tempo era péssimo. E em muitos municípios do interior ainda é muito desafiador e em estados do Brasil. Mas hoje a gente já tem legislação que permite essa simplificação. Imagine que uma indústria. Então, todas as empresas, grandes, pequenas e médias, de alto impacto e de baixo impacto, eram colocadas na mesma esteira. Hoje não precisa mais. Hoje elas vão para uma esteira de baixo risco, de médio risco e de alto risco para legalizar essas empresas para abrir e fechar. Então, isso já deu um bom fôlego e uma boa dinamicidade nessa questão do tempo. Ter um CNPJ te traz benefícios e respaldos total, né? Só benefícios da sua formalização. Primeiro, pela questão tributária, porque se paga, em tese, bem menos imposto quando você tem um CNPJ do que quando você emite pelo seu CPF. Tem CNPJ que é a partir de 6%. Se você for emitir pela sua pessoa física, você paga 23%, 26% às vezes. Então, compensa muito em relação a tributos. A responsabilidade do seu patrimônio. Né, dependendo do tipo de PJ que você abrir, não se mistura, não se comunica seu patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa. Algumas garantias como aposentadoria, por exemplo, né? Não, aí só MEI. Sim, o MEI, é verdade. É verdade. Mas também é o CNPJ. Sim, também é o não CNPJ. deixa de ser, né? Mas os outros CNPJ você tem que pagar a parte. E eu acho também que o acesso a crédito é completamente diferenciado para PJ. As taxas, as carências, o volume de dinheiro que você consegue pegar quando você tem uma PJ e que você demonstra ter um faturamento já nessa PJ, ou até para investimento mesmo. Você quer, vou construir alguma coisa no seu CNPJ, com o seu plano de negócio estruturado, você consegue pegar um vulto de dinheiro melhor. Malu, então eu só vejo vantagem. Realmente do CNPJ, e a gente fala agora sobre busca de crédito, né? Para pequena empreendedora, e a gente está falando de mulheres, né? Basicamente, obviamente que os homens também se identificam como pequenos, se assim estiverem empreendendo. Como é que consegue, aonde consegue incentivo financeiro ou para começar ou para investir num pequeno negócio? Tá. Eu já tenho uma experiência com a AGN, que é a agência de crédito do Estado, é uma agência de fomento. Então, ela não é uma agência bancária tradicional que visa lucro, ela não tem esse objetivo. E eu tive uma excelente experiência no serviço, porque como eles não têm um volume de projetos tão grande como o Banco do Nordeste, por exemplo, o tempo deles é muito mais célere do que no banco tradicional. E as taxas também. Tem linhas de crédito que, se você pagar em dia, é juro zero. Isso aqui no nosso governo, né? no nosso estado, existe isso e tem gente que não conhece. Eles fazem muito uma política de microcrédito, que é distribuição de cheques de até, acho que R$10 mil para pequenos negócios também do interior. Eles têm feito isso em vários municípios. Inclusive também com linhas de crédito para empreendedoras, né? Direcionados para empreendedoras. Para a mulher, é verdade, é verdade. Então, para as mulheres, por exemplo, a Caixa Econômica tem juros mais baixos quando é para as mulheres. Quando você demonstra ser arrimo de família, tem acho que juros a 6% ao ano. Se você for do agro, tem cadeias, né? Dependendo do que você for criar ou plantar, tem carências aí de 5 anos, 4 anos, dependendo da cultura. Tem até cultura de eucalipto, por exemplo, 7 anos de carência. Então, assim, se você fizer parte desse network, se você fizer parte desses conteúdos que a gente tem acesso e publiciza e conversa e ajuda, você fica impressionado o quanto de oportunidade a gente tem, mas às vezes por não estar regularizado, por não ter a terra organizada no seu nome ou no nome da empresa, sua empresa também não está, né, certificada com as licenças, por não estar estruturado pela cultura, né, burocrático, é caro e não vale a pena e tal, a gente perde muita oportunidade, porque de fato só acessa crédito quem está regular, né? Às vezes tem até linha de crédito para quem está inadimplente.
Que isso aí é outra coisa, que a política hoje já, você alavanca uma dívida com outra dívida, né, para um juros mais barato. Então, já tem muitas modalidades em que você consegue acessar. Isso é bom, né? Ô, Malu, porque a pessoa consegue se livrar daquela dívida e tocar a sua vida. Quer dizer, né? incentivos para que os negócios respirem, né? Sim. Que tenham oxigênio. Sim. E aí, falando também de mulheres empreendedoras, é muito importante a autonomia financeira que o empreendedorismo feminino traz para essas mulheres. Muitas vezes em situação de violência, presas economicamente, né? Há um relacionamento abusivo e que o empreendedorismo acaba ajudando a dar essa autonomia financeira e incentivando a sair de uma situação como essa. Quer dizer, tem muito valor, né, nesse movimento. Você trouxe aí aquela questão da autoestima, né? Então, normalmente quando você se prende num relacionamento abusivo, você tá com a sua autoestima abalada, né? Você não se reconhece ou você não se valoriza o suficiente, tanto que você se submete a um outro que a domina fisicamente e emocionalmente. E financeiramente. Então, quando você se enxerga que você é boa em tal coisa e que as pessoas valorizam o seu trabalho e pagam por ele, você começa a ficar fortalecida naquilo, né? E as finanças, ela vem muito como essa possibilidade de você utilizar esse dinheiro para se livrar daquele relacionamento. Às vezes, nem precisa ela deixar o relacionamento. O fato dela mudar a própria postura e se colocar num lugar de valor já reorganiza aquela relação de tal forma que se encerra aquele relacionamento, porque às vezes não chega a violência, mas chega assim, você não faz nada, você não serve pra nada, só eu que trabalho aqui nessa casa, e etc. Ou ficar pedindo dinheiro para comprar coisas mínimas, íntimas, né? Calcinha, absorvente, medicamento. Se coloca nesse lugar. E o mundo dá muitas voltas em todos os relacionamentos. Às vezes o homem ganha mais, às vezes a mulher ganha mais, e isso vai reajustando. A gente vai falar aí daquela palavra que a gente gosta, apesar do desgaste dela, mas ela tem um valor, que é o empoderamento, né? Sim. Em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Que uma mulher empoderada financeiramente, ela tem o poder de voz, como você está colocando. Ela tem o poder de decisão, Sim, né? sem dúvida. Isso é muito valoroso. Sem dúvida. Né? Eu acho que tem essa questão... eu acho que é muito mais a questão emocional, a questão dela se enxergar e se valorizar do que propriamente o dinheiro. Porque às vezes a gente tem o dinheiro, mas não se enxerga. E aí não consegue verbalizar nossas posições. Quando a gente traz, e isso é muito bom, esses movimentos de mulheres, eles têm muito essa importância, porque se a gente olha um indivíduo, mulher social, um pouco mais frágil, um pouco mais tolhido, tem um pudor sobre o corpo da mulher, um domínio, não pode usar isso, não pode, né, usar decote, não pode usar saia, e todo mundo preocupado sobre o corpo até daquela criança, se está muito exposto. Então, é sempre muito dominada a mulher desde criança. Então, quando a gente consegue libertar essa mulher, isso só é possível através do conjunto, do coletivo de outras mulheres se protegendo, se apoiando, sabe? Então, por isso que eu falei, eu sou muito a favor de todos os tipos de movimentos de mulheres, ou pelo menos quase todos, em que coloquem essa mulher numa posição de protegida, de que ela pode ser quem ela quiser sem julgamento. Perfeito. Malu, a gente está se encaminhando para o final. Isso é um dos conselhos que você deu aí para quem está começando e para quem até nem está começando, mas que já tem o negócio ali estabelecido, se associar à CDL, né? Qual é a vantagem? Porque você falou, se associe, mas sim, qual é a vantagem? Gente, depois disso tudo que eu falei, assim, eu me coloco muito como fruto de tudo que eu aprendi lá dentro, né? Eu entrei muito menina e aprendi encurtando o caminho com histórias de outros empresários, pedindo ajuda a outras pessoas, tendo acesso a conteúdos que eu não teria se estivesse isolada no mundo, né? E porque empreender também é isolado. É uma jornada solitária, mas não precisa ser, se você for associado da CDL. E voltando ao capítulo pandemia, o quanto isso foi importante para que as mulheres realmente se empoderassem nessa parte de empreendedorismo, de repente tomarem as rédeas da própria vida, porque muitos relacionamentos acabaram, e os provedores,
pipocaram, foram embora, e essas mulheres tiveram que arcar com todas essas despesas da casa, dos filhos. Como foi importante isso? É verdade. A pandemia tem que trazer alguma coisa boa, né, Marco? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Teve muitas boas reflexões, Sim, né? tivemos muitas boas reflexões, assim, e eu acho que o digital, né, porque as mulheres tinham que ficar em casa com as suas crianças em sua grande maioria. Então, o digital, ela permitiu que as mulheres conseguissem conviver com suas diversas funções, né, sem ter que deixar tem que escolher. Eu fico em casa com meus filhos ou eu vou pro trabalho. Então, o digital, ele veio para permitir que eu não precisasse escolher. Eu posso ser uma mãe empreendedora, cuidar dos meus filhos, né? Cuidar da minha casa e administrar o meu tempo. Porque eu acho que se tem uma coisa que o empreendedorismo permite, é essa liberdade de você ser dona do seu tempo. Sim. Você pode trabalhar 12 Isso é horas, verdade. mas é você que decide as 12 horas que você vai trabalhar, Você faz os sabe? seus horários. Você faz os né? seus horários, você faz as suas regras, né? Eu digo muito assim, conheça as regras do jogo para saber quais as regras você vai criar, quais regras você vai cumprir e quais regras você vai quebrar. De acordo com a Então- sua realidade, né? Excelente conselho, porque quebra-regra é bom demais. Ótimo. Eu adoro! Malu, muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar, como é que as pessoas podem seguir com essa conversa com você ali pelas redes sociais? Quais são os seus arrobas? Gente, eu sou muito acessível. Pode mandar lá uma mensagem no direct no Instagram, @malufontes. Eu tenho uma empresa, né, uma startup na área de saúde, uma health tech chamada Fusion Clinic BR. Também tem uma arrobinha lá. Então, se você for da área da saúde, profissional ou dono de clínica, vai lá conhecer nossa ideia inovadora, que eu chamo muito carinhosamente do Airbnb da saúde. E lá na CDL. Perfeito. Muito obrigada. E a gente encerra com uma frase de efeito todos os nossos episódios. E a de hoje é: empreender é um ato de coragem e quando uma mulher empreende, ela transforma a sua vida e inspira toda uma geração. Essa frase é de Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que, como Malu disse, todo movimento que agrega mulheres para fortalecer negócios, fortalece com a sociedade inteira, né, Malu? Verdade, é verdade. E Ana é maravilhosa, né? Ela tem uma história de vida linda, de luta, né? Pelas mulheres, contra a violência doméstica, do empoderamento da mulher mesmo, das suas diversas funções. E não é só no trabalho que a gente se realiza. A gente se realiza no lar, com os amores, com as paixões, com a natureza. E nós somos umas apaixonadas inveteradas pela vida mesmo. É isso aí. Muito obrigada, Malu. Valeu, Malu. Obrigada. beijo. Valeu, amiga. Mais uma. Mais um. Valeu você de casa. Até a próxima. Tchau.